Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Quarta-feira, hoje, 19 de fevereiro de 2014. Bom, semana que vem marca o retorno das aulas, rede particular, rede privada, rede pública também, com a volta às aulas dia 24 de fevereiro, e as escolas já começam a se preparar, inclusive nesta semana. Está conosco em nossos estúdios a professora e diretora do 8º Núcleo do CEPERS Sindicato Vale do Taquari, Luzia Herman, para falar com a gente sobre essa volta às aulas. Diretora, seja muito bem-vinda, tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia Vini, bom dia aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui debutando hoje, né, nessa rádio, mais um instrumento de comunicação tão importante que nós valorizamos muito, né, no interior, que sabe que a mídia, a grande mídia é sempre uma dificuldade, né, para que se possa colocar as nossas questões. Então é um prazer muito grande, mais esse espaço aberto aqui, para que se possa colocar a situação da educação e dos educadores. E falar de um assunto tão importante que é a questão de educação e de educadores, Isso. Né? Como é que a gente pode falar desse início de aula, diretora? Como começa para o CEPERS? Algumas questões que seguem em pauta, né? O governo do estado que não cede, o CEPERS buscando alguns pleitos também junto ao governo do estado. Esse início de aula, ele não é que as greves geralmente ocorrem nesse período de início de aula. Ano passado até foram em outros, mas como começa para o CEPERS, como começa para os professores esse início de ano letivo de 2014? Qual é o cenário atual? O cenário para os educadores e para a educação, enfim, nas escolas, ele segue o mesmo, né? Nós temos, assim, aí muita propaganda de reformas e coisas assim e tal, mas isso é, na verdade, no trabalho do professor, do aluno na escola, isso pouco mexe, pouco altera. Nós temos um governo do estado que se comprometeu, né? Dizendo, tem literalmente, né, que ele assume constitucionalmente, moralmente, o compromisso com a implantação do piso salarial, uma lei que leva a minha assinatura como ministro da Justiça. Exatamente, isso que eu ia falar. Ele enquanto ministro, assinou o Tarso Genro, né? Ele que assinou enquanto ministro. Então, disse que ia implementar o piso, palavras dele, né, no ritmo e no prazo determinados na negociação com o CEPERS. Uma negociação que, na verdade, nunca existiu. Nunca existiu. Então, por mais que eles digam que dialoguem e tal, não existe isso, porque sentar à mesa para negociar implica, eu faço isso, faz aquilo, não, mas esse tipo de negociação não existe. Então, só para ter uma ideia, com relação ao piso, como é um governo que engana, né? José Clóvis, secretário da Educação, um sujeito que foi do CEPERS Sindicato, o próprio Tarso Genro construiu boa parte do que ele tem de bens trabalhando em sindicato e sendo, inclusive, advogado do nosso sindicato por muito bom tempo. Eles não fazem absolutamente nada, né? Nós temos, assim, uma enganação, né, em relação a essa questão do piso salarial. Porque o piso, o nosso básico hoje é R$ 520,26. Esse é o salário inicial de um professor, certo? Para 20 horas. A partir do último reajuste feito em novembro. Sim. E o que nós temos aprovado na Assembleia Legislativa são vários reajustes que vão acabar em novembro deste ano, quando o valor vai chegar em novembro deste ano de 2014 em R$ 1.260,22. Para carga horária de 20 horas também. Para 40 horas. Para 40 horas, nossa senhora. Então, o que acontece? Nós temos, e deveria ser mais ou menos R$ 2.000 o piso deste ano. Sim. Certo? O que acontece? Nós temos aprovado para esse ano, porque o MEC mudou, junto, inclusive com a conivência da CNTE, que nós temos sérias restrições, né? Inclusive é uma das coisas que a gente pode falar nessa questão do movimento das centrais sindicais e das representações que nós temos. Para 1.600 não me lembro agora, mas 1.600 e alguma coisa. 1.600 e pouco. Este seria o piso aprovado pelo MEC. Então, a partir de janeiro desse ano deveria ser este o valor. E nós estamos, né, então, com R$ 1.000, vamos dizer, né? Não paga o piso. O que fez o governo Tarso ano passado, né? Que isso foi uma coisa que nós também nos colocamos
contrários. O Ministério Público, que existe para defender, né, o povo, vamos dizer, né, faz um acordo com o governo do estado, ignorando o nosso plano de carreira, que foi uma das promessas do governador, né, respeitar o nosso plano de carreira, dá um completivo salarial. Então ele vai lá, pega o salário do professor, da professora, não chega no valor do piso que ele determinou, que não é o piso, né? E paga um completivo. O que acontece com o salário desses professores e dessas professoras? Ele fica ali congelado. Então, às vezes, professora, lá no núcleo, né? Nós não recebemos esse reajuste agora de 6 e pouco que veio em novembro. Nós não recebemos. Claro, ela não recebeu por quê? Aqueles 6 e poucos % foi retirado do completivo e anexado ao seu básico. Aumentou no básico um pouco aquele valor, mas o salário dela permaneceu aquele mesmo, entende? Então foi uma artimanha do governo para dizer para a comunidade toda, na mídia, você deve ter escutado Estamos isso. Estamos indo eleitoral, diga-se de passagem. Que o governo paga o piso. Nenhum professor ganha menos do que o piso. E isso não é verdade. Né? Não é verdade, porque o que temos hoje é um pagamento de completivo salarial. A mesma coisa que o governo Ieda fez e que o PT e os seus aliados criticaram tanto no governo Ieda. A diferença é que no governo Ieda era no total do contra-cheque e no governo Tarso é no básico. Falando numa questão um pouco mais abrangente, diretora, essa questão dos professores é uma questão uma questão histórica, né? Entra governo, sai governo. O que falta para alinhar uma conversa de governo, seja lá do PT, do PSDB, do PMDB, enfim, por ser uma questão histórica, a gente costuma que além de histórica parece inclusive rotina, né? Início de ano a gente entra com essa incerteza de greve, de paralisação, aulas que entram dezembro adentro, sem questionar absolutamente a valorização, sem questionar a causa disso, que é uma causa justa e muito nobre dos nossos professores. Não é possível um professor ganhar R$520, não é possível, simplesmente não é possível. Mas, avaliando um pouco mais, de forma mais abrangente, historicamente, o que acontece com o governo que entra, governo que sai? No Rio Grande do Sul, os últimos governos, nenhum se repetiu. Sempre a oposição venceu, né? Ieda, Olívio, Brito, agora com o Tarso. Então, sempre há aquela expectativa. Não, agora mudou o governo, vamos ter uma melhoria para os professores. Mudou o governo, teremos os pleitos atendidos. E a gente sempre começa o ano com essa incerteza. O porquê, a senhora que milita há tanto tempo, o porquê dessa contramão de ideias históricos no Rio Grande do Sul? Não sei se é no resto do Brasil, mas falando do Rio Grande do Sul. É no resto do Brasil. É no resto do Brasil também, né? É no resto do Brasil e do mundo. Do mundo. Porque essa questão, ela é uma questão a ser debatida, assim, para outro programa. Exato. Porque é uma questão política. É uma questão de opção política. Nós ouvimos muito falar em governos neoliberais. Então, o que nós temos aí? Nós temos governos neoliberais. O PT veio com outra bandeira. No entanto, ele é um governo neoliberal. Nós não temos mudanças estruturais na política. Né? O nosso tipo de sociedade é estruturada num sistema capitalista. E esse sistema não muda? Esse sistema entra governo, sai governo, não muda? Não muda. Nós podemos, assim, se for, eu não tenho, assim, toda o conhecimento necessário, né? Mas acho muito interessante que se pudesse trazer pessoas para debater o sistema, né? Porque não muda o sistema. Então, o governador Tarso Genro, a governadora Ieda, eles vieram cada um com as suas características de discurso. No entanto, eles entraram num estado gerido, um estado que é pensado no sistema capitalista. O que vale mais? É o lucro. Né? Qualquer um que lê o jornal vê que, por exemplo, os bancos não perderam nada. E continuaram não perdendo nada no governo Dilma, no governo Tarso. Então, o Brasil, ele não mudou estruturalmente. Então, não tem como essas pessoas que pensam em lucro pensarem que a escola
vai ser um lugar onde eu devo investir. Até porque, quanto mais conhecimento tem a pessoa, mais ela faz a crítica, mais ela consegue analisar essas questões estruturais que estão por trás de todas essas políticas, que são políticas de governo e não são políticas públicas. Porque se fosse política pública, nós estamos há quanto tempo com o PMDB, com o PT, o próprio PP tem secretarias ou ministérios e tal, no governo federal. Quanto tempo precisa um governo de coalizão, como são esses, para mudar a questão da saúde, porque não é só a questão da educação. Sim. As pessoas continuam morrendo nas filas dos hospitais e continuam votando nessas pessoas, sem pensar que é possível. E aí tu vai dizer assim, bom, ela tem um partido político que está aqui fazendo propaganda. Não, eu não me orgulho disso. Eu hoje estou sem partido. Porque esses partidos que estão aí, eles não me representam. Eles não te representam e não representam os ouvintes que estão escutando a nossa fala aqui. Porque são trabalhadores. E na nossa categoria tem um problema, assim, numa maioria, de não se ver como trabalhador. E este é um problema sério que nós enfrentamos. Porque no momento em que as pessoas se derem conta de que são trabalhadores, elas vão se unir. Elas vão se unir. E o movimento, por exemplo, o movimento de greve, ele é um movimento que incomoda a população, sim. Ele incomoda. Mas vê bem, agora essa greve que teve do transporte em Porto Alegre. Olha quantas coisas apareceram que estavam lá dormindo. E que não apareciam. Então o movimento grevista desse pessoal, para o qual eu tiro o chapéu, porque 100% da categoria parou, né? Então isso é uma coisa, fazer greve porque não leva a nada, a nossa categoria mesmo, tem que pensar outras coisas. Pensar o quê? Pensar o quê? No momento em que nós tivéssemos as categorias todas unidas, pensando nesses problemas estruturais, não cada um olhar o seu próprio umbigo, e pensar nos problemas estruturais que a nossa sociedade vive, né? Aí nós teríamos alguma condição de vislumbrar alguma luz no fundo do túnel. E eu vejo como essa luz no fim do túnel justamente os nossos educadores, né? Se tem alguém que pode fazer uma diferença e mudar essa história do Brasil, querendo ou não querendo, eu acho que parte de vocês como educadores que recebem as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos em busca de faculdades, universidades, enfim, eu acho que o papel de vocês como professores, sem dúvida nenhuma, seria uma das principais molas propulsoras para que essa mudança ocorra. E a senhora tocou num ponto que eu achei muito bacana, que é justamente falando dessa estrutura. A estrutura está aí. Ela é uma estrutura viciada, né? Mudam-se as peças, mas a forma estrutural não muda nunca. Bom, diretora, falando novamente, retornando, fizemos esse resgate histórico fantástico, achei muito interessante. A gente volta a falar desse início de aulas, como estão as nossas escolas aqui na região, vocês têm acompanhado o andamento junto à CRE, como estão estruturalmente as nossas escolas para receber os alunos já no próximo dia 24, alunos, professores e servidores das escolas estaduais. A situação permanece a mesma em relação ao quadro, né? Em relação à estrutura e reformas e coisas de prédios, isso aí está acontecendo. Agora, na verdade, não mudou. Nós temos problemas aí de professores contratados que estão atuando nas escolas, temos professores concursados que não foram nomeados, abriram inscrições novamente para contratos. Hoje eu acabei de citar, são mais 3 contratos que foram abertos hoje no CREA, né? Boa pergunta, se temos professores nomeados, não é? Concursados, esperando para serem nomeados. Então, quer dizer, é positivo que tenham feito o concurso? Sim, é positivo. Agora vamos nomear. Nós temos uns 30 mil professores contratados e 13 mil aprovados no concurso. Então, por que não nomear todos eles? Está abrindo o contrato. Há professores concursados, aprovados, ocupando a própria vaga como contratado. Então, essa é uma denúncia que está sendo feita, né? Foi feita ao CPES. Lá em Taquari nós tivemos conhecimento até pelo jornal da cidade que uns 15 professores andaram procurando advogados e tal, porque isso é uma questão legal. Eu pago inscrição, sou aprovado num concurso e não sou chamado. E nós temos história de concursos que caducaram porque não chamaram, né? Então, e a questão muito séria de infração
é a palavra, né, Miriam? Exato. Da lei, é a questão da lei do piso no que diz respeito à carga horária. Nós temos assim, ó, o ano passado nós tivemos uma liminar da Justiça garantindo os 13 horas aula para o professor, de 20 horas, e 7 horas atividade. O que faz a SEDUC e as CREAs repassam e os diretores também? Eles fazem um cálculo em cima da carga horária, a hora relógio, e fazem os professores trabalhar 16 períodos, 15 períodos e tal. O que o CEPERS, o setor jurídico fez lá, a assessoria jurídica? Entrou com a liminar o ano passado, ganhou, o Estado recorreu, perdeu, e agora no final de janeiro veio um despacho novamente, garantindo os 13 períodos de acordo com o regimento escolar. Então, se é 50 minutos, é 50 minutos, se é 45, é 45, para que o professor trabalhe 13 períodos e tenha 7 de atividade. Agora, qual é a dificuldade tão grande nessa discussão de simplesmente delimitar o que é uma hora aula, o que é uma hora, como eu chamo, exatamente períodos de aula, períodos de 7 horas de atividade, enfim. Parece a diferença é que o governo calcula de um jeito, o CEPERS... Poupar. Porque um professor que trabalharia 13, ele tem que trabalhar 15 ou 16. Sim. Então, é um professor a menos que precisa. Então, nós temos que poupar em cima da educação. E tu sabes que nós temos, com esse salário, professores que trabalham 60 horas. Professores que trabalham em 2, 3 escolas. Então, tu imagina como é que tu vai querer qualidade, não é? De um professor que está com sobrecarga de trabalho, isso, e em mais de uma escola. Então, agora, por exemplo, no começo de ano, ele não sabe em qual escola ele vai participar da reunião. Né? Então, imagina, que hora esse professor vai estudar para preparar as aulas, que hora ele vai preparar o trabalho. É muito complicado, eles não querem literalmente qualidade na educação. E isso é um problema recorrente, infelizmente. Bom, diretora Luzia Hermann, a gente teria assunto aqui para bater um papo de umas 3 horas, né? Com certeza. Quem sabe outra oportunidade a gente vai intercalando, vamos chamá-la em mais oportunas vezes, para que a gente possa discutir educação, que é um assunto que nos deixa tão motivados a discutir, e mais do que nunca a gente buscar também, nós enquanto rádio temos essa função de não buscar soluções, mas de expor as possíveis soluções para que haja um debate público de forma mais elevada, de forma educada e de forma que todos possam ser ouvidos. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Isso, se tu me der mais um tempinho, assim, ó, porque nós temos a questão dos funcionários de escola. Exato. Que são pessoas que trabalham muito, vem projetos tipo Mais Educação, eles têm que trabalhar muito, eles têm que dar não sei quantas refeições, e não há concurso para funcionário de escola há muito tempo, então eles são contratados, é um trabalho que eles estão sendo penalizados, né? A questão dos aposentados também, que houve promoções, e essas promoções vieram só para quem estava na ativa, e são promoções referentes ao tempo em que ele estava lá trabalhando e que não foram promovidos. Então, tem muitas coisas, aqui. O tempo hoje foi para a gente lançar aqui mesmo a situação, para que se possa pensar, para que possam os pais estarem nas escolas, pensando não só que a escola é um lugar onde eu vou colocar o meu filho, e não importa o que está sendo feito lá. Não se coloquem contra os professores, os funcionários, coloquem-se ao seu lado, né, para poder discutir, pensar uma escola melhor para os seus filhos, porque a classe trabalhadora tem que colocar os filhos na escola pública. Eles não têm dinheiro para colocar na escola particular. E a lei tem que garantir, o Estado tem que garantir o ensino de qualidade para qualquer filho de trabalhador. Nós precisamos ter qualidade na escola pública e qualidade na escola particular. Sem dúvida, é isso que a gente sonha de todo início de ano, e passo todo ano, na verdade, sonhando que as escolas possam ter essa estrutura, que a rede pública possa ser sustentada com professores de qualidade, que acima de tudo estejam sendo valorizados. Isso. Diretora Luzia Hermann, muito obrigado pela sua vinda até o nosso estúdio. Tenha uma boa quarta-feira e até uma próxima oportunidade, já posso assim anunciar. Muito bem, muito obrigada. Nós é que agradecemos e, como eu disse, valorizamos muito esses espaços, estamos à disposição. É só agendar que nós fazemos um esforço e estaremos aqui. Bacana. O oitavo núcleo do CEPERS esteve conosco aqui no Primeiro Jornal.